Bom, pessoal, muito bem-vindos a mais um episódio do Deixa Quebrar. Hoje, um Bem, episódio muito especial. E, Letícia, o que vamos deixar quebrar no dia de hoje? hoje a gente vai deixar quebrar a remuneração. A gente quer ajudar as pessoas candidatas a negociarem uma oferta de trabalho quando forem entrar aí no novo trampo. E a gente tem um convidado super especial hoje, que é o Vitor, nosso coleguinha de trabalho de vidas passadas. Está falando diretamente de Berlim, todo internacional. Fala, Vitor, se apresenta, seja Fala. bem-vindo. Valeu, Lê. Muito obrigado. Valeu, Rê. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Tô bem feliz de estar aqui hoje falando com vocês sobre esse tema. Bom, basicamente me apresentando, eu sou o Vitor, eu tô há 11 anos agora na área de remuneração, então tem sido aí uma jornadinha, aprendi algumas coisas em várias indústrias, então eu trabalhei na Philips, eu trabalhei também, que a Philips por si só, ela foi uma escola bem interessante, porque ela tem inúmeras indústrias em uma, ela vendia TV, ela vendia máquina de barbear, ela vendia Philips Valita, ela vendia máquina de ressonância para hospital, ela vendia alguns contratos de iluminação para estádio de futebol para o governo. Então ela fazia de tudo, então foi bem interessante ali, foi um negócio interessante. E depois eu fui pro varejo, nada a ver. Então eu fiquei no Walmart, 4 anos também, que o Walmart depois virou Big no Brasil, mas também assim, indústria completamente diferente e com outras peculiaridades. E depois vim para tecnologia, onde estou aí, vão fazer quase 6 anos agora, e tem sido uma jornada interessante. Então, esse sou eu. Obrigado pelo convite. Boa, perfeito. Então vamos lá. Como a Lê falou, a gente quer ajudar você, pessoa candidata. A gente também quer dar umas dicas para você, ser humano que tá dentro da empresa, como é que você, o que que você tem que ter em mente. E claro, a gente não iria passar por isso. Não seria um podcast nosso se a gente não falasse com você, pessoa executiva, com você, firma, né? Que a gente sabe que. CEO. Exato, se a gente sabe que você ouve, a gente faz tipo. Mas, gata, ouve e entenda. Bom, por que que a gente quis falar disso? O Torrão e a gente tem conversado muito sobre esse assunto em vários outros cenários. A gente vai fazer uma sessão já já. Então, quando esse podcast sair, vai ser na semana seguinte de quando esse podcast sair, a nossa sessão sobre compensation. E vou até colocar o link aqui para quem tiver interessado. Mas a gente vem conversando muito sobre remuneração, vem conversando muito sobre acesso à informação, né? E o quanto a gente acha que o acesso à informação de remuneração, ele é guardado a sete chaves, assim, é uma coisa muito doida. É guardado a sete chaves, ninguém quer falar sobre o assunto, é sempre aquela coisa meio, ai, mas não é legal falar de dinheiro, não é legal conversar sobre quantas pessoas ganham, e aí fica aquela coisa toda secreta, e aquela coisa de que as empresas acabam tendo a vantagem sempre quando a gente vai falar desse assunto, porque elas têm informação, a gente só espera o melhor, né? E por mais que isso seja claramente uma manobra de controle para você manter as pessoas quietas e elas não se rebelarem contra suas más decisões e a maneira ruim que você organiza seu dinheiro, a gente sabe que tem hoje, graças à internet, graças a todas as páginas e lugares que, enfim, pro bem ou pro mal, bom ou ruim, tem informação disponível. E aí a gente quer falar muito sobre onde eu acho essa informação, o que que é importante, por que que a gente acredita nisso, por que que a gente tem que falar mais disso, e por que que a gente quer dar ferramentas para você, ser humano, saber se virar nessa hora, né? Por que que você tem que saber, por que que isso tem que ser, por que que isso é importante para você? Onde você acha e o que acontece? Então, Torrão, conta pra gente por que que isso é importante e por que que trazer essa transparência na remuneração, a gente acha que isso é melhor pra todo mundo, não só pra pessoa. Claro, Rê. Bom, você falou um negócio engraçado. Você falou assim, não é legal. Realmente, não é legal para quem, né? Não é Uhum. legal para as empresas hoje em dia, porque o que acontece é o seguinte: basicamente, numa negociação de salário, hoje o que acontece é as duas partes, em qualquer negociação, é uma conversa onde duas partes têm interesses distintos, ou até parecidos, pode ser, né? Mas que ainda não conhecem os interesses de cada parte, e cada um tem suas cartas na mesa para trazer ali e para tentar ganhar vantagem na negociação e para tentar convencer a outra a dar aquilo que ela precisa, né? A empresa, normalmente, nessa relação, já tem todas as informações que ela precisa nessa negociação. Ela já sabe o candidato, ela já sabe o perfil do candidato que ela precisa, ela sabe o que que ela está procurando, ela sabe o quanto ela quer pagar, tipicamente. Ela tem uma faixa para isso, mas ela sabe. E a pessoa, quando é abordada, ela basicamente não sabe nada ainda, né? Ela tá assim, ela pode até ter uma ideia, se ela já estava procurando, mas às vezes, se você é abordado de uma maneira reativa, você não sabe exatamente o que pedir, né? Isso Ô, é normal, Vitor, tá? mas eu vou trazer um ponto aqui.
Eu acho que quando a empresa é estruturada, ela sabe tudo isso, sim. Mas tem várias empresas mais familiares, mais startup, que o pessoal Bom não ponto. sabe nem o que está procurando e nem quanto Bom quer ponto. pagar, Bom né? ponto. Isso é muito interessante, porque eu faço conversa, a gente está olhando, mas não sabe qual que é o skill que essa pessoa precisa ter, o que precisa ser entregue por essa pessoa, né? E aí acontece aquela coisa, você acaba trazendo alguém, uma pessoa X, aí dali 6 meses você manda embora, porque não era isso que você precisava, né? Então, eu acho que só esse ponto. E mesmo de remuneração, tem um range enorme, eu vou pagar R$ 1.500, ou eu vou pagar 10 mil, assim, é muito interessante. Então, eu acho que quando a gente está em empresas mais estruturadas, por exemplo, eu sei que é o teu caso, né? Você tem uma pessoa liderando a área de remuneração como você, vai ter estruturado tudo isso, mas eu acho que tem esse caso de empresas menores que realmente ainda é mais nem sempre tão claras essas coisas também. E aí eu acho que acaba dando um pouco mais de trabalho para o próprio candidato também, né? Perfeito, Leo. Acho legal que você trouxe esse contraponto, porque ainda assim faz sentido pensar assim, numa negociação, quando uma parte ou outra, ou nenhuma, tem informação, é muito ruim. Para a negociação em si, ninguém vai conseguir o que quer ali, porque não sabe o que quer, e no final o que vai acontecer é o que você falou. De repente vai contratar a pessoa, mas essa pessoa vai ficar por pouco tempo, porque não era bem aquilo que a empresa queria. Então, de fato, se a empresa também não sabe o que quer, isso torna toda a situação ruim para os dois lados. Com certeza. Então, aqui acho que vale a pena a gente também trazer esse ponto e até trazer dicas para as empresas de que elas poderiam fazer para ter isso um pouco mais organizado do lado delas. Super importante também, né? Mas enfim, é isso mesmo. E aí, voltando um pouco para o lado do Rê, eu pessoalmente acredito muito que o movimento agora na área de remuneração, e isso é super positivo, é o da transparência na comunicação da remuneração. A gente já está vendo isso ser um movimento nos Estados Unidos, em vários estados, até legalmente falando, e também está sendo puxado agora na Europa e mais recentemente também no Brasil, com certas leis de transparência salarial, ainda mais voltadas para a equidade de gênero, mas é um começo. E eu acho que tende a cada vez mais. E uma coisa excelente que aconteceu no meio do caminho, que o retocou, é assim, as fontes públicas de informação de mercado. Eu, assim, muita gente me perguntava na época, nossa, Vitor, mas então você não vai mais poder fazer pesquisa, não vai mais ter que pagar para fazer pesquisa, você vai perder teu emprego, né? Eu falava, imagina, gente, isso daí é o mínimo do que a gente tem que pensar em remuneração. E para falar a verdade, quando eu não tenho mais que pagar para poder identificar uma consultoria, alguma coisa para poder identificar qual que é o salário justo para as posições, o mercado inteiro ganha. O mercado inteiro vai se regulamentar de uma maneira muito melhor. E isso vai ser positivo para a empresa, que não vai estar gastando mais para ter a mão de obra que ela precisa, e vai ser positivo para o candidato, que pode escolher dentro de um portfólio de empresas muito mais tranquilo ou tranquila sobre qual remuneração ela precisa pedir ali naquela faixa. Porque hoje ainda a divulgação é uma faixa, né? Ela não é um valor específico. E eu acho isso super positivo. Então, o movimento da transparência salarial, ela é muito positiva para os dois lados. Ela traz confiança na organização, porque, enfim, as pessoas conseguem ver justiça, elas conhecem as regras do jogo, nem que elas não gostem. Nem todo mundo vai gostar das regras do jogo, mas é importante que todo mundo saiba as regras do jogo que está jogando. Eu acho que isso que é muito crítico em remuneração, e as empresas esquecem disso. Elas acham que elas ganham alguma coisa com confidencialidade, porque talvez ela consiga sucatear um pouco a mão de obra, trazendo as pessoas com menos do que elas deveriam ganhar, só que isso também, no final, custa mais caro do que elas imaginam, né? Então, eu acho que a transparência só faz bem. Eu não vou me delongar muito nesse tema, a gente pode deixar para um outro podcast, mas a ideia aqui é trazer que eu acho a transparência nessa parte muito, muito legal. Eu estou bem feliz que isso está acontecendo e traz benefícios para os dois lados, sem dúvida. Tem uma coisa interessante aqui no governo britânico, tem muita vaga que já divulga o salário é tal, ou divulga a range salarial. Todas as vagas do governo, pelo menos a maioria das vagas que eu vejo que são para trabalhar para o governo, para instituições que apoiam o governo, todos os salários são públicos. Então isso é super interessante. Mas é aquela coisa, né? Setor público e privado batendo cabeça, quem faz o quê. E eu tô numa cidade que é absolutamente o extremo do capitalismo, né? Que é Londres. Então, assim, as pessoas são... As coisas que eles... Eu já falei isso com a Lê algumas vezes, acho que já até comentei no podcast. As coisas que as pessoas esperam das pessoas aqui, assim, elas pagam horrivelmente para os seres humanos versus o quanto custa morar aqui. É assim, é uma palhaçada, gente. Ele nem dá uma palhaçada. Eu gosto porque tem um monte de coisa, tem vários acessos a muita coisa, todo mundo vem pra cá, tudo passa aqui. Essa parte é maravilhosa. Mas, assim, é uma palhaçada, assim, eles maltratam as pessoas. Mas, quando a gente tava conversando sobre tudo isso, né, a gente falou de confiança, a gente falou da transparência. Transparência é a palavra de ordem aqui, quando a gente fala de remuneração, né?
mais e mais transparência, e é uma coisa que é muito interessante, porque quanto menos transparência, é um aspecto meio subversivo do ser humano, assim, a gente é um aspecto que tá relacionado, agora vem o meu lado psicólogo, com a infância, né? Essa coisa meio do ser humano, desse jeito de brincar, porque a nossa brincadeira, ela evolui quando a gente é criança, ela evolui para outras coisas quando a gente é adulto, porque a gente nunca deixa de brincar. E aí, uma das coisas é essa coisa meio subversiva, essa coisa meio de quebrar as regras, essa coisa meio de, tipo, sabe, assim, fazer um negócio, assim, será que eu vou ser pego e tal? Tem essas coisas que evoluem de vários jeitos diferentes com pessoas diferentes. Mas quanto mais regra você coloca, mais as pessoas vão quebrar as regras. E isso se aplica à transparência salarial. Quanto mais você coloca segredo em relação ao salário, mais a informação vai vazar. Mais as pessoas vão conversar umas com as outras. Mais as regra pessoas vão boba, né? Que não tem um Exato. objetivo claro, assim. Exato. E eu acho, gente, é muito interessante, porque existe uma falsa crença de que as pessoas não falam sobre salário. Todo mundo fala tudo sobre salário, entendeu? Exato. Claro, gente. Não todo é muito mundo legal fala. você conversar sobre salário com as pessoas, sabe? Já ouvi isso Mas várias todo vezes. mundo fala. Então, assim, Gata, acho que as imagina. empresas, a gente, muitas vezes, né, quando tá liderando uma empresa, às vezes não quer pensar no assunto, não quer ver a verdade, ou tá fugindo de um conflito, mas a verdade é que todo mundo fala, né? E outra Sim. coisa, assim, por exemplo, quando você tá no RH, quando você é recrutador, você entrevista um monte de candidatos, você sabe o salário de todo mundo. E aí você também começa a comparar, nossa, mas espera aí, eu acho que eu não tô ganhando bem, não, eu acho que eu tenho que ir para outra empresa. Então, assim, você tem que partir do princípio que todo mundo sabe quanto todo mundo ganha na sua empresa. E eu acho que, assim, a gente dá transparência, não dos salários individualmente, mas das faixas salariais, não tem nada de errado. Inclusive, gostei desse ponto que vocês trouxeram, tem várias empresas que já estão fazendo isso, né? Globalmente, assim. Eu tenho achado bem interessante, porque também tem um lado que pessoas de grupos subrepresentados tendem a negociar menos a proposta, né? Ou nem negociam, porque então, né, as pesquisas dizem que homens brancos cis hétero acabam negociando mais, mas e aí quando o homem entra já na empresa com uma mesma posição, a mulher não negociou, às vezes ele está ganhando, sei lá, 50% a mais que a mulher, né? Então tem muito isso, assim, que acho que a gente precisa olhar, precisa entender quais são as práticas, assim, de antemão para não enfrentar isso. A mesma coisa quando tem pessoas que voltam, né, de licença maternidade, como é o caso também, né? Então, como é que a gente lida? Assim, se a empresa parar a pensar de antemão tudo isso, eu acho que vai facilitar muito para todo mundo e aí não vai ter surpresa ao longo do caminho, né? Então, mas sabe o que que é, Lê? Sabe por que que é tão difícil fazer isso? Porque, para mim, transparência na faixa salarial é mais ou menos que nem você ir para terapia e você discutir sobre as suas coisas, suas fragilidades, sobre as coisas que você sabe que você não faz bem feito, né? Para mim, é mais ou menos isso. Assim, quando você mantém isso em sigilo, você consegue dar ali espaço, você passa pano para um monte de cagada de líder que às vezes vai acontecer dentro da tua empresa. Você vai. Aqui eu tô falando português, claro, tá? Você passa pano para injustiças que vão acontecer e você consegue deixar quieto porque ninguém vai falar nada, para sucatear a mão de obra porque o candidato não tem ideia de quanto pedir, e aí tudo bem, se vier 20% a menos, ninguém sabe a faixa mesmo. Então, no fundo, você abrir sua faixa é tão difícil porque isso conversa com outras coisas do RH que precisam estar minimamente sólidas para que não caia o castelo de areia. Porque você vai ter ali, vou falar aqui alguns exemplos. Você precisa ter uma arquitetura de cargos minimamente decente. Porque assim, como é que você precisa ter líderes que minimamente conversam minimamente sobre carreira, que sabem trazer essas conversas, porque se você abrir as faixas e não tiver nada disso, aqui eu tô dando 2 exemplos, mas tem milhares, não vai ser um desastre. Aí a energia da organização vai se mover, em vez de ir para as metas da empresa, vai se mover para conversa sobre salário e ninguém vai fazer nada, entendeu? Então, é como se tivesse assim, você vai jogando toda a poeira embaixo do tapete. Aí você tira o tapete. Aí você tem que fazer uma puta limpeza, né? Analogia perfeita. É o tapete. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é assim, 2 coisas. Primeiro, você é empresário, se você ainda não tem uma estrutura de remuneração, o exemplo que você deu, ótimo, tá na hora de construir certo. Vamos fazer direito do começo, que aí você sai com uma largada ferrada, você sai na frente. Agora, se você é uma empresa que já tem esses problemas, tá na hora de você levantar o tapete, mas tem jeito para fazer isso também. Sabe por quê? Porque tem uma coisa positiva que eu acredito que, assim, falta de confiança é o motivo número 1 que faz com que as empresas percam produtividade na jornada delas. Para mim, é o motivo número 1. E quando você traz as pessoas para transparência de faixa salarial, e você fala, ó, galera, é isso, eu sei que tá cagado, eu sei que tem gente que não tá onde deveria estar, a gente vai endereçar essas coisas, mas o primeiro passo é vocês saberem.
para trazer para a gente também as suas insatisfações. Olha, vê o que você acha que está errado e traz. Por quê? Porque agora que você abriu o tapete, você criou mais, eu não sei, vamos supor que a sua empresa tem 200 funcionários. Você criou 200 auditores para o seu processo. Olha que coisa maravilhosa. Olha como vai melhorar rápida a sua estrutura de remuneração, se você estiver disposto a ouvir as pessoas. Porque agora você está tendo muito feedback. É um loop muito positivo de feedback que as pessoas vão trazer, pô, mas eu acho que isso está certo, eu acho que está errado. Óbvio que aí você precisa ter expertise. Porque se você não tiver uma pessoa com expertise para também, ele vai ouvir o que todo mundo fala e não vai filtrar, também ninguém entende do assunto, vai dar errado também. Então ali é onde você combina preparo com oportunidade. Então veio a oportunidade de mexer, mas tem o preparo dentro da organização para ouvir as pessoas, filtrar também o que é correto e aplicar. E aí no final, eu acho, entendeu? Tem aquela frase assim que a gente falava, você não sabe o que você não sabe. Então, você vai fazer uma coisa assim, traz um especialista para falar, né? É isso. Para te Exato. ajudar, que eu acho que é um pouco isso. também, assim, o Rei e eu, a gente tem uma experiência com isso, mas a gente quis trazer, assim, pessoa que manja pra caramba disso para falar sobre esse tema hoje. E eu vejo muito isso acontecendo em várias áreas, né? Quando você fala, assim, de questões relacionadas a salário, é muito delicado nas empresas, né? Muito. E você pode, às vezes, perder uma pessoa super boa por causa de uma bobeira. Então, eu acho que investir um pouco mais nesse conhecimento, de ter esse skill, né? Ou trazer alguém para te apoiar, mesmo que seja pontualmente, é realmente importante aí para fazer qualquer passo. Porque às vezes também a empresa, é o que a gente falou, não está pronta para esse passo de abrir, né? E esse tempo tem que ser respeitado. Essa é a mensagem que eu também queria trazer. Que eu também acho que também deixa quebrar, mas calma, deixa quebrar na hora que dá para arrumar, entendeu? Também não adianta você de uma maneira assim, deixa quebrar e agora fica quebrado para sempre, porque eu não E tava deixa o pronto. rastro de sangue, acaba com a empresa, né? Exato, derruba o castelo inteiro. Também não é assim. Eu acho que a empresa ela tem que querer fazer isso, primeira coisa. Ela tem que entender as vantagens que ela vai ter. Vantagem de negócio, tá? Vantagem competitiva que ela vai ter em cima disso, mas também vantagens sociais. Porque eu acho que também tem isso. Eu acredito muito no tripé da sustentabilidade. Eu sempre trago para aqui que eu acho que o mundo tá capitalista demais e o mundo seria um lugar muito melhor se para cada dólar de lucro você dividisse 33 centavos em devolver para o povo, 33 para o ambiente e 33 fica no seu bolso. Você vai continuar rico, investidor, né? Mas você estaria fazendo muito mais. E aí acho que esses 33 que vão aqui na sociedade é um pouco disso também. É falar, pô, eu preciso. Tem gente hoje que nem você falou, que grupos de minoria, que não entendem nada do assunto. Tem gente que não tem o privilégio de ter a informação, não é nem estudada, porque não teve a oportunidade de estudar. E aí, como é que essa pessoa vai sair na frente de uma empresa que tem toda a informação na mão? Quando ela abre também mão desse desejo de querer guardar tudo para si e mostra como ela pratica a remuneração, pô, essa pessoa também tem uma chance. Essa pessoa também tem uma chance de poder pedir o que é justo, de receber o que é justo pelo trabalho Não, dela. eu acho que tem um ponto, né, de sustentabilidade que eu acho que tanto do lado das empresas, né, quanto do lado das pessoas também, né, não dá pra gente viver num mundo saudável, um mundo feliz, se tem pessoas morrendo aqui do nosso lado, né, morrendo de fome. Então, realmente, assim, quando a gente olha, né, para as empresas, tudo bem que hoje o capitalismo é o jogo, o capitalismo funciona assim, né, as empresas recebem seu valuation com base em receita e por aí vai, mas se o mundo, né, o mundo tiver muito ruim, for destruído, assim, que todas as tendências que a gente está vendo, né, de aquecimento climático, tudo isso, você vai viver num mundo que vai acabar, você não vai lucrar como empresa, no mundo que não vai existir. Não adianta você ter 3 jatinhos, apartamento em Nova York, em Paris, não vai ter, não vai existir. Assim, a gente tem todas essas questões, né, de impacto ambiental, mas tem uma questão social, né, de migração, de tudo. Então, assim, você tá achando que hoje já tem violência na rua, provavelmente vai aumentar. Você não vai poder sair com a sua, sei lá, sua Ferrari ali no final de semana. Então, acho que as pessoas não pensam muito nisso, né? Mas infelizmente, querendo ou não, hoje é a regra do jogo assim. Então, acho que quando a gente parte, né, desse mindset de compartilhar, de dividir, de não ter tudo só pra gente, eu acho o mindset muito bonito. É triste porque a maioria das pessoas e das empresas não pensam assim, né? É verdade, Tem muita gente que, assim, não tem tempo de vida pra gastar todo o dinheiro que tem. Essas pessoas que são bilionárias. Em bilhões, a gente nem... ser humano não processa bilhão de informação. A gente processa milhões, não bilhões de informação no cérebro. A gente não foi feito pra ter bilhões, né? Então, concentração de riqueza faz mal pra pessoa e pro ambiente. Tipo, não é uma boa ideia, né? Aquela história de que tudo em excesso faz mal. Até dinheiro em excesso faz mal, sabe? Tem várias pesquisas que falam sobre
que a partir do momento que você chega a 100, cento e poucos mil, acho que foi feito nos Estados Unidos, dali pra frente, dinheiro não vai mais te trazer felicidade. Porque você já tem acesso a tudo que você tem, a maioria das coisas que você consegue acessar, você consegue viver uma vida super bem estruturada sem precisar se preocupar com dinheiro. Quanto mais você tiver dinheiro, aí você tá adicionando mais preocupação. Queria tocar num ponto que o Torrão falou também, principalmente quando a gente fala sobre confiança, né? E aí eu queria trazer uma questão, uma pesquisa, que a gente já falou em 2 outros podcasts, em 2 outros cenários diferentes. Quando a gente falou de felicidade e quando a gente falou de saúde mental. Falta de confiança, não ter confiança, é um dos fatores que leva as pessoas a quebrarem dentro da empresa psicologicamente. O que acontece? Quanto mais insalubre é o seu ambiente, ou seja, quanto menos confiança a pessoa tem aos arredores dela, porque isso é um fator que impacta muito. Por isso que pessoas que são de grupos subrepresentados sofrem muito mais de questões de saúde mental, porque elas estão inseguras, segurança pessoal, as necessidades básicas do ser humano não estão sendo atendidas. Isso impacta a saúde mental da pessoa. O que acontece? Você tem menos produtividade, sua empresa faz menos dinheiro no seu bolso, você fica batendo a cabeça. E aí, qual que é a reação de muita gente? Como é que a gente inferniza mais as pessoas para trabalharem? E você reforça o ciclo, as pessoas vão explodindo cada vez mais e você vai jogando dinheiro no lixo. Eu sempre vou falar isso. Procura na internet qualquer calculadora de burnout, que é baseada em pesquisa, bota lá. Tem algumas informações que você coloca e a sua empresa recebe lá, você consegue ver o quanto de dinheiro você já está provavelmente perdendo, que você poderia estar ganhando se você estivesse cuidando das suas pessoas. Então, quando o Torrão fala sustentabilidade, quando a Lê fala do mundo, a gente não pode destruir o mundo, porque senão você vai ficar sentada no seu bolo de dinheiro pra quê? Pra comer o dinheiro? Então não vai adiantar nada, né? A gente tem que se preocupar com nossos arredores. Então, é muito interessante porque assunto de remuneração, assunto de dinheiro, ele é uma questão social, é uma questão de saúde mental, é uma questão de cuidado com o ser humano, é uma questão muito maior do que só pagar, que poderia ser resolvida obviamente tem coisas muito grandes, mas é uma questão de você na sua empresa, transparência, clareza. Então, alguns pontos que a gente trouxe aqui bem claros do que você, empresa, deveria saber, que deveria estar aqui no seu cérebro o tempo todo. Você tem que ter isso claro, a sua estratégia de remuneração tem que estar clara, isso tem que estar definido. As pessoas têm que saber como é que elas ganham, quanto que elas ganham, como é que elas ganham aumento, como é que elas são promovidas. Elas precisam saber as regras, elas precisam saber por quê. Elas precisam saber como, né? É importante você entender as diferenças salariais entre grupos subrepresentados, para você poder saber endereçar isso. Um ponto de uma empresa que eu trabalhei, fizeram uma pesquisa de equiparação, né, de equidade salarial de gênero, e as mulheres que estavam nas posições de gerente sênior ganhavam mais do que os homens. Ganhavam, tipo, bem mais que os homens. E aí eles falaram, pera, tem um negócio esquisito. Aí eles foram analisar mais a fundo. Qual que é a questão? As mulheres ficavam mais tempo nas posições de gerente sênior, e aí os dissídios e os aumentos iam deixando os salários delas muito altos, e os homens catapultavam para posições de sociedade, posições de diretoria, muito mais rápido. E aí os salários deles acabavam sendo menores, porque eles ficavam menos tempo no papel, e já catapultavam. Então, cuidar e ficar prestando atenção nisso, porque, gente, o futuro de liderança e de gestão e o dinheiro vai entrar em questões de sustentabilidade, vai entrar em questões de diversidade, vai entrar em ESG cada vez mais. Quanto menos você está preocupado com essas coisas, menos dinheiro você vai ter, mais para trás você vai ficar e mais mal você vai fazer pro mundo. E assim, a cada dia mais não tem uma questão só de posicionamento e preferência da empresa, mas também tem uma questão de legislação, né? Então, algumas exigências com relação a empresas listadas em certas bolsas e por aí vai. Tem toda essa questão de legislação agora no Brasil, então isso só vai aumentar. E aí, eu acho que um ponto também que eu queria trazer é quando o pessoal fala, a cultura é isso, tem que reforçar a cultura. Gente, remuneração é um dos principais mecanismos de uma empresa para manter cultura e para manter comportamentos desejados ou não. Então, vou trazer um exemplo aqui, né? Quando você coloca um bônus baseado em performance individual, você está reforçando um comportamento individual e não de colaboração. Quando você coloca um bônus que ele vai ser pago mediante a empresa atingir ou não os seus objetivos, você não tem uma parte individual, você está fazendo com que todo mundo trabalhe para o mesmo objetivo e não para a tua área. Então, se você quer colaboração, a gente fala bastante isso, né, Rê? Faça o cálculo de bônus para reforçar colaboração e não performance individual, e por aí vai. Né? Então, assim, acho que além de tudo que a gente falou, tem uma questão muito grande de comportamento e de cultura.
que a gente tem que olhar para isso de uma forma estratégica, dúvida. né? Tem dois comentários que eu queria fazer sobre isso. Um, sobre o que vocês tinham falado de sustentabilidade, e sobre, por exemplo, essa questão de destruir ou não o mundo. Existe hoje, apesar de ser pequeno o movimento, existem estudos num negócio chamado UBI, que seria Universal Basic Income, que eu acho incrível e acho que poderia resolver muito problema no mundo se der certo, porque basicamente são alguns municípios de alguns países de primeiro mundo que decidiram testar em um ambiente controlado o que acontece se todo mundo tiver uma renda mínima ali, todo mundo, que seja o suficiente para viver muito bem, inclusive. Eles fazem ali uma cesta básica de coisas assim que uma pessoa precisa para sair ali da base da pirâmide de Maslow, não ficar mais nesse negócio de salário mínimo, na verdade é uma renda universal básica. E todo mundo recebe aquele valor, e se você quiser trabalhar, no que você quiser trabalhar, você pode receber mais, mas é sua escolha. E dê uma olhada depois, quem não viu, pesquise, veja os resultados eu acho que tem coisa aí que poderia ser muito bom, né? Mas exige largar a mão de ganância. Exato. Em vários Wales, lados, né? Exato. aqui no Reino Unido fizeram esse estudo e os resultados foram extremamente positivos. Inclusive, o NHS nasceu por causa de Wales. Wales tem essa mentalidade muito forte. Então, isso nasceu lá e funciona. E todos os testes que eles fizeram funcionam bem. É assim, trabalhar menos, ganhar sabe assim, tudo que cuida, que tira, que você, quando você cuida da base da pirâmide de Maslow do ser humano, você ganha mais dinheiro, todo mundo mais feliz, as coisas funcionam melhor. É tão simples quanto, não adianta nada você... Eu sei que você, executivo, tá me ouvindo e tá achando, ai, foda-se, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá bom, a hora que as coisas acabarem, o mundo estiver pegando fogo ao seu redor, um beijo pra você, o seu bolinho de dinheiro. Mas chega, cansei de falar com o executivo, eu tô cansado de falar com a empresa, cansei de gritar no vazio. Eu queria, Torrão, que você começasse, que a gente pudesse falar com as pessoas. Como é que as pessoas podem se equipar? Que ferramentas as pessoas têm para negociar proposta, o que elas têm que olhar quando elas estão olhando uma empresa, o que elas têm que olhar quando elas estão dentro da empresa, do lado do ser humano, acho que isso seria legal. Tá. Bom, legal, eu vou fazer o seguinte, eu queria muito comentar sobre a parte de bônus que a Lê falou, mas eu vou incorporar essa conversa na parte das dicas para negociação, porque dá para fazer isso também. Então aí a gente fala de bônus daqui a pouco, né? Dicas para as pessoas poderem entrar nessas... Acho que esse era o ponto da conversa e acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso também. Então, de novo, voltando para a situação em que a empresa te aborda e ela tem todas as cartas na manga, a realidade é que a sua negociação salarial, e isso muita gente às vezes não passa despercebido, mas eu quero dar essa dica. Começa antes da abordagem. Você precisa entender que todo recrutador, eu já ouvi várias vezes, ele muitas vezes vai estar a empresa vai estar com a cabeça mais aberta para poder oferecer um valor maior, dependendo daquilo que está no seu currículo, de como você se vende ali, das suas experiências anteriores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Use isso a seu favor. Primeiro, se você não souber construir currículo, ou você procura uma forma de fazer um currículo bom, tem cursos e cursos aí fora, tem gente que vai te ajudar de graça, tem mentor para isso, e tem, além disso, você pode pedir para um amigo recrutador, de alguma maneira você consegue fazer isso, e se você, nas últimas distâncias, não souber fazer, paga para alguém fazer, mas faça, porque isso é muito importante, tá? A outra coisa que eu ia falar é assim, peça depoimento de cliente, se você for um freelancer, coloque um portfólio dos seus produtos e serviços, não tenha medo de se vender, porque a sua pretensão salarial e a sua negociação salarial começa antes da abordagem. Então eu queria dar essa dica, primeiro de tudo. Aí a segunda dica é, beleza, foi abordado? Ali começa a sua oportunidade para coletar o máximo de informações possíveis o mais rápido possível, para você nivelar o jogo. Então não perca tempo. Então foi abordado pela empresa X. Você já sabe que uma das primeiras perguntas que vai vir vai ser: qual é a sua pretensão salarial? Ninguém escapa dessa. E essa é onde muita gente fica com medo de falar coisa errada. Normal, é natural isso, né? Vão ter profissionais com mais experiência, que já sabem um pouco do mercado e já vão estar mais confortáveis em falar um número, mas você não precisa ter medo se você não é essa pessoa. E saiba que, da mesma maneira como existe ansiedade do lado do candidato ou da candidata, existe ansiedade do lado do recrutamento. E você as empresas, hoje tem pesquisas e pesquisas hoje que você pode identificar que as empresas, elas esperam negociação do candidato ou da candidata. É muito comum isso hoje em dia. Então, não fique com medo de falar, olha, eu preciso pesquisar. Me dê um dia, eu vou pesquisar aqui e eu volto com a pretensão salarial. Não tenha medo, essa é a minha segunda dica. Não tenha medo de pedir um tempo se você não está seguro ou segura daquilo que você quer falar, tá? Ô, Vitão, normalmente a pessoa ali que está recrutando está com uma faca no pescoço para fechar a vaga rápido, né? Desesperador. Exato, a ansiedade às vezes está até mais desse lado. Sabe uma coisa que eu faço? Quando eu vi isso, olha só, TikTok ajuda a gente pra cacete, é uma loucura, né? Eu vi essa dica, na verdade, as pessoas falando, eu falei, cara, vou testar isso. E aí, nas minhas conversas aqui pelo Reino Unido,
pergunta, e a sua pretensão salarial? Eu sempre falo assim, olha, porque isso é uma verdade o que eu vou falar. Eu já vi tantas bandas salarial para a mesma posição em tantos lugares diferentes, que assim, me fala qual que é o seu salary range para essa posição. Primeiro, porque aí eu consigo entender se faz sentido pra mim ou não. Eu tive uma conversa, e as pessoas, tipo, todas as pessoas que eu falei dessa forma, foi super tranquilo. Ah, não, já tô trabalhando com budget tal. Então, esse. Ah, não, tranquilo, ó, pra mim, nesse ponto, faz mais sentido. E também já tive um papo esses dias, onde a pessoa falou, olha, depois da gente conversar tanto, vou falar aqui com você proativamente. O negócio a gente tem... o nosso budget pra essa vaga é daqui até aqui. Eu tô vendo a sua experiência, não sei se faz sentido pra você. Eu queria saber se faz sentido pra você, até pra não perder seu tempo. E eu falei, beleza, olha, isso daqui é muito abaixo do meu mínimo, então não funciona pra mim. Pra mim funciona isso, aquilo, não sei o quê, nanana. E aí dali surgiu um contato e uma conexão interessante que, enfim, adicionei no LinkedIn, e é uma pessoa que em algum momento eu posso conversar, posso bater um papo e posso ter, tipo, e posso ter esse contato que vai lembrar de mim quando falar, putz, talvez essa pessoa para uma posição assim, que vai pagar melhor, faz sentido, né? Não é garantido, mas é uma maneira de você também já garantir um contato, porque uma coisa que eu queria adicionar, o que o Vitor falou, quando ele falou muito sobre como é que a gente traz as pessoas, ou como é que você, enfim, se vende, boca a boca, minha filha, é babado. Entendeu? Boca a boca é bom, é muito poderoso. Parte da sua. E a gente falou isso no podcast sobre layoff. Parte dessa persona que você está vendendo para o mercado, se tem outras pessoas comentando sobre você, é 20 vezes mais poderoso do que você comentando sobre você. A parte boa de você comentar sobre você e você ter coisas suas é que as pessoas têm aonde olhar e olhar seu portfólio, olhar as coisas que você tem publicadas. Agora, quando tem outras pessoas falando de você, é muito melhor. Então você tem uma pessoa lá que você sabe que tem um cargo bom, que é amiga sua, pede uma avaliaçãozinha, um negocinho em comentário, um negocinho ali rápido, porque isso te ajuda a valorizar também no mercado, entendeu? Eu gostei muito do teu exemplo, porque inclusive o output dele, que foi assim, cada um segue pro seu lado e fica aqui um contato, e pode ser que surja uma oportunidade no futuro. Isso diz muito também sobre esse ponto de pretensão salarial, que eu acho que muita gente às vezes fala assim, e eu entendo isso, porque a realidade das pessoas precisa pagar conta. E às vezes essa ansiedade, ela vai estar numa situação que assim, você também não quer perder aquela oportunidade, mesmo que ela pague mal. Essa é a realidade. Você está tentando ganhar o máximo possível, mas se ela pagar mal, você também precisa. E eu entendo isso, mas é importante você tentar ter uma noção de quanto que é a remuneração de mercado para aquela posição, porque pode ser difícil ali na hora, mas acredite, se 2, 3 meses depois você arrumar na remuneração correta, em 3 meses você recupera o que você perdeu nessa decisão, né? Então, de novo, eu sei que é difícil na hora, e eu acho que não tem aqui nenhum julgamento de valor se você falar assim, meu, eu vou porque eu preciso, porque eu entendo isso, mas só saiba que também é perfeitamente normal você saber o valor que sua posição tem, que você tem, e você declinar uma oferta logo no início, porque a empresa não pode te pagar aquilo. Então eu acho isso importante para trazer, porque as pessoas às vezes não pensam dessa forma. Sabe o que eu aí, queria. O que eu ia te Diga. sugerir, Torrão, que eu acho que é muito interessante, é saber onde as pessoas podem encontrar essas informações para elas virem equipadas disso, né? Porque a gente tava falando muito disso esses dias, do quanto muitas pessoas trazem muita informação legal de como é que eu negocio e a importância do skill de negociação para a vida, para tudo. Mas essas pessoas dificilmente dão os caminhos de onde eu acho, onde eu me equipo de informação, que pra mim também é importante, porque eu fiquei curioso de saber também, pra minha própria pessoa, por razões absolutamente pessoais. Sim. Legal, eu acho que tem 2 fontes para você se equipar de informação. As entrevistas, que nem você falou, você mesmo fez uma pergunta e olha o que você tirou dessa pergunta. Então, eu acho que na entrevista é o momento de você, como candidato, candidata, fazer o máximo possível de perguntas também. Não tenha medo de perguntar. Você não tenha medo de, por exemplo, não vou passar no processo porque eu tô perguntando muita pergunta. Não existe isso, tá? Já tira da cabeça isso. E, by the way, se existir, que bom que não te contrataram naquela empresa, porque uma empresa que não quer que a candidato fale, pelo amor de Deus, né? Não pode perguntar a pergunta. Então, assim, para mim, o crítico aqui, primeira fonte, pergunta para a empresa o máximo que você puder, inclusive sobre práticas de remuneração. Vou te dar alguns exemplos que vem na minha cabeça de imediato, que as pessoas esquecem de perguntar. Primeira coisa, pergunte para a empresa que nível ou grade, se ela tem uma arquitetura de cargos e salários, em que nível ou grade essa posição tá, se é possível falar isso, e onde ela se enquadra quando comparada ao resto da área, do departamento dela. Porque às vezes nome de cargo não diz nada.
é analista, coordenador, head. Head é o pior de todos, né? Head, aí você fala, nossa, eu sou gerente, sou diretor, sou o quê? Sou coordenador, sou nada. Já vi head que, na verdade, era, por exemplo, contribuinte individual. Estagiário. Exato, também já vi, por incrível que pareça, também vi head estagiário. Então, tem, assim, as empresas, elas usam e abusam também desse negócio de status para tentar sucatear a mão de obra. O que, de novo, é errado. Então, não se permita cair nessa cilada e pergunte sobre a arquitetura de cargos da empresa. Porque, de duas uma, se ela falar que ela não tem ideia, que ela não tem isso ainda, legal, ela está sendo honesta, mas você já sabe que ela é desorganizada. Algo para você pensar. Não estou dizendo que isso é um problema, mas é algo para você pensar. Muita empresa ainda não tem isso. Pode contratar algum especialista de remuneração, de RH, para criar. Ótimo, oportunidade para isso. A gente estava falando das oportunidades da empresa também. Mas, enfim, e se a empresa tiver e puder falar, você também já vai saber mais ou menos onde você se encaixa ali. Né? É um L3 e aí tem até L9. Então você sabe, pô, tem bastante espaço para crescer, mas eu tô meio que no começo daquela carreira, porque vai de 1 a 9, eu tô no 3. Então já às vezes estão te chamando de sênior, mas não é bem assim. Então você consegue ter uma ideia melhor ali do que comparar quando você for comparar com o mercado, porque se você for pelo título, pode dar muito errado. Já começa por aí, tá? Então pergunte sobre a arquitetura de cargos se você puder. E aí, vamos falar de bônus. Também perguntar para a empresa sobre como é a política de bônus, como ela funciona, é super importante. Não deixe de perguntar isso por várias razões. Uma eu acho que a Lê já falou, que é assim, remuneração comunica mais do que palavras, às vezes sobre o que uma empresa valoriza. Então, se a empresa fala para você o tempo inteiro que ela é colaborativa, igual o exemplo que a Lê leu, mas aí ela vai lá e fala para você, nosso bônus a gente paga aqui bastante e é 100% meta individual, tá? É uma bandeirinha vermelha. É uma Tipo, bandeirinha gente, vermelha. esquizofrenia, né, É uma, corporativa. é uma bandeirinha vermelha para você ficar atento. Não que tenha nada de errado em ter meta individual, mas desde que walk the talk. Put your money where your mouth is. Coloca o dinheiro onde você está comunicando, seja coerente sobre aquilo que você fala e onde você coloca o seu dinheiro. Não Então, tem assim, problema. ó, você vai receber com base na sua entrega individual. Ou seja, aqui é uma empresa competitiva. Exato, aqui é estilo Ambev de ser, a gente quer ser agressivo na remuneração, mas a gente também quer seguir meta o tempo todo, a gente coloca ranking de quem é melhor na empresa e você tá ali para arregaçar e você ganha muito dinheiro por isso. Tá ótima a estratégia, não tem nada de errado com isso. Mas o É só ponto falar a é, verdade, né? E ter um alinhamento, ter coerência, né, Vitor? perfeito. Eu não cobro de executivo nada, eu só cobro coerência, entendeu? O que eu peço na hora de montar uma estratégia de remuneração é Nossa, mas coerência. você pede a coisa mais difícil. É difícil mesmo, eu E é o admito, mas assim, mínimo. Coerência é o mínimo. olha, mas é aquela história de oferta e demanda, Rê. Quando tá em falta no mercado, a gente valoriza, né? Então pode ser o mínimo, mas falta coerência pra caramba hoje em dia. Então, quando a gente vê coerência, a gente fala, meu Deus do céu, que negócio é esse? Mas assim, voltando pro ponto do bônus, eu acho que tem esse lado de você entender melhor o que a empresa valoriza, como ela vai medir performance, né, na organização. Mas também tem o lado de você poder entender como é a parte do total cash que a gente fala, que é assim, lembre-se, você não tá negociando só salário. Às vezes você vai estar falando de pretensão salarial e você pode cair na cilada de, por exemplo, sei lá, você pede muito porque você está pensando que tem só salário, mas na verdade aquela empresa tem um bônus farto, ela tem um bônus grande, que você pode ganhar bastante dinheiro com aquilo. Ou vice-versa, às vezes você está pensando em pedir menos porque você está pensando no bônus, e aí você vai ver no final ela não tem bônus. Então é bom alinhar essas coisas bem no começo, faça uma pergunta, pô, como é que funciona o bônus aí? Eu quero entender um pouco mais da política. Você já vai tirar um monte de informação dali, anote e guarde, porque isso vai te ajudar na sua decisão, né? Então essa é outra. Eu também acho legal perguntar, por exemplo, como é que a empresa trata a questão de equidade salarial em termos de gênero, em termos de raça, em termos de qualquer tipo de discriminação. Isso para mim é importante, porque mesmo que a empresa A fale maioria assim, vai te puta, responder um monte de bullshit. Você não vai entender nada, eles vão tentar dar 10 voltas, a pessoa não vai saber o que responder e você vai mas fazer, você vai ficar seja assim. mais, eu concordo, Rê, mas seja mais específico na sua pergunta. Pergunte se é publicado um relatório sobre as diferenças em algum fórum público. Pronto, essa é uma pergunta simples. Aí eles vão falar, não, aí você fala, entendi. É uma informação para você anotar. Eu acho que outra coisa assim, qual que é o grau de transparência das faixas salariais hoje na empresa? Pergunta. Por que não? Isso também vai te dar mais informação sobre como o pessoal. Isso, lembre-se, se não tem nenhum grau de transparência, saiba que ali pode acontecer de tudo e tá debaixo do tapete. Né? Então, assim, é importante você lembrar disso. Então, aqui eu te dou vários exemplos que, assim, lembra das duas fontes de informação.
consiga o máximo de informações nessa fonte que são as entrevistas. Pergunte, por exemplo, como que funciona o processo de aumento salarial, de reajuste, de revisão salarial na empresa. Por quê? Porque você vai conseguir entender um pouquinho melhor, pô, isso acontece anualmente, a gente olha para performance, não tem problema, o que falarem ali não tem certo e errado, mas você Ou vai... deixa no fio do bigode. Ah, a gente vê com base no... Cada gestor acha, ou seja, minha filha, é favoritismo. É assim, quem puxar o saco vai ganhar. Então, e aí, mas que seja informação importantíssima para quem sabe usar isso. Entendeu? De novo, você já entra sabendo onde você tem que focar ali, relacionamento com seus stakeholders, porque você vai querer que todo mundo fale bem de você, vai identificar quem são as pessoas que você tem que fazer feliz ali para continuar ganhando aumento, e etc. Então, assim, isso também já te dá informação de como lidar com a empresa. É uma empresa que tem seu esquema, não tô falando de novo de certo e errado, não vou fazer julgamento de valor aqui, mas é importante você entender a regra do jogo. Entenda a regra do jogo para poder jogar da melhor forma, né? E você também, se eu fosse essa pessoa e recebesse essa resposta, neste caso, eu negociaria o melhor salário de entrada possível, porque é muito vaga a regra de aumento. Então, para se garantir, se você gostou muito da empresa, procure negociar bem sua entrada, para não Ou ter... você já combina que no Também. final do ano você vai ter um aumento salarial de tanto, ou você já começa a garantir o seu bônus do ano. Você fala, olha, eu estou entrando em março, a minha integração vai ser mais ou menos 3 meses, então eu já quero combinar de garantir 100% do bônus no final ali do ano. Também isso existe, Perfeito, tá, velho. gente? Perfeito, perfeito, existe e acontece, tá? E é inclusive algo que as pessoas falam, nossa, mas pode negociar isso? Pode Gente, negociar. nós três trabalhamos em RH há anos. A gente trabalhamos anos da nossa carreira em RH. É isso, é verdade. Esse bilhete, de verdade mesmo. As pessoas, geralmente isso acaba acontecendo, ou as pessoas acabam tendo esse tipo de conversa num nível mais gerente e tudo mais, porque são pessoas que tipo, já estão mais acostumadas, já viveram alguns ciclos na vida e sabem o que fazer. Mas todo mundo deveria fazer isso, não só pode, como deveria. E eu acho que a nossa dica acaba sendo um pedido também. Tipo, faça isso, porque obviamente a gente não vai mudar a regra do jogo por dentro, mas em volume o suficiente do lado de fora, a gente muda a regra do jogo, as pessoas vão começar a ficar desesperadas porque tá todo mundo pedindo isso, e aí as pessoas começam a se adaptar. Então, se vale uma coisa aqui, uma lição, comecem, infernizem em volume, todo mundo infernize, porque as pessoas vão começar a notar, ai, movimento no mercado, as pessoas estão querendo saber mais, estão querendo saber mais, que bom, faz pressão, porque a pressão do grupo, do volume, gera mudança interna, né? Rê, só não precisa sair dando porrada em todo mundo. Ah, não, isso com certeza. Né? Com certeza, Nice, não precisa suave. quebrar a cabeça, exato. Agora, é que eu falo sim, de um jeito um pouco mais drástico. Mas coitada das empresas que têm ou tiveram a gente como candidatos, né? Eu já tive vocês dois como meus candidatos. Eu infernizei a Letícia pra me contratar. Na verdade, no meu caso, eu infernizei. E a Letícia, que foi de boa comigo, porque ela me fez uma proposta, ela falou assim, hey, consegui um pouquinho mais, vou te dar tanto. Que não, sabe assim, tipo, então a Lê que fez esse trabalho por mim, né? Porque é maravilhoso. Porque eu tava desesperado pra sair de onde eu tava. E aí aliás, acho que ela ficou com dó e falou, não, deixa eu dar um dinheirinho mais pra ser humano. Acho que você vai ter... não sei se terminou o exemplo, mas se não, pode me interromper. Mas o que eu ia falar é assim, dicas para a empresa e para a pessoa que está, o líder, ou a líder, ou RH, ou remuneração que está contratando. Faça isso pelas pessoas. Pague o justo, pague o certo. Faça a pessoa vir feliz com a mudança, porque você ganha de volta esse dinheiro em produtividade, com certeza. em vestir a camisa, com certeza. Saber que e não tem sentimento melhor do que você virar pra uma pessoa e falar assim, querido, você tá me pedindo X, mas a nossa faixa é X vezes 2, então a gente vai te dar X vezes 2. Né? E é muito interessante porque a empresa, a gente fala isso em vários episódios, a empresa tem um papel social também de ensinar as pessoas. Uma das empresas que eu trabalhei queria construir um jeito onde você... Não sei nem onde esse negócio tá, mas a ideia é muito interessante. Onde era quase que uma ferramenta, onde as pessoas, na hora que elas iam entrar, elas podiam escolher como elas queriam receber, como elas queriam ser pagas. Você quer mais salário, você quer mais stock options, você quer mais benefícios, tipo, o que você quer? Né? A gente tem o básico que a gente precisa te dar compliance-wise e por aí vai, a gente precisa te dar o basicão, né, de legal. E além disso, você escolhe como que você divide seu dinheiro. Obviamente, isso vem junto com uma educação financeira. Porque não é todo mundo que tem, como o Torrão disse algumas vezes,
o conhecimento para entender, tipo, eu não saberia escolher isso hoje, eu ficar batendo a cabeça para tentar entender, pedir umas ajudas. Mas você dá autonomia para a pessoa entender ali e conseguir fazer esse trabalho que é super interessante. Mas eu tô curioso, Torrão, para saber qual que é a outra fonte de informação que a gente tem. Que a gente Legal, consegue, também que já não é na fiquei empresa. Porque tem vamos gente que entrar. tem uma dificuldade de fazer essas perguntas. Então, onde essa pessoa consegue se munir? Além dos amigos, tá? Exato. Além dos Então, amigos que trabalham em eu remuneração, que a ia. gente fala, Torrão, quanto que é isso aqui? Que eu já fiz várias vezes. Exato. Assim, eu acho o seguinte: se você tem amigos ou amigas que trabalham na empresa, pergunte o máximo que você puder para essas pessoas também, porque a melhor fonte de informação são pessoas que já estão lá dentro, que conseguem entender o ambiente, que sabem também mais sobre salário. De novo, as pessoas se falam e que vão te dar informação assim, ó, boa, né? Então, essa é uma fonte importante também que eu nem tinha citado aqui, mas a Lê matou. Agora, olhando agora para outra fonte importante que você mencionou, são as fontes públicas hoje em dia que ofertam práticas salariais de mercado. O que que eu queria falar antes de entrar nisso? Você precisa saber avaliar o que que é uma fonte boa e o que é uma fonte ruim. Né, porque as pessoas, eu vejo de novo, antes de fazer essa conversa com vocês, eu fui, como um experimento, eu procurei na internet em vários artigos de várias fontes diferentes, inclusive internacionais, como Harvard, New York Times, e eu olhei assim, Forbes, e eu perguntei assim, como negociar salário? E eu vi várias dicas muito boas, né? Porque eu queria ver o que que tá no mercado. E várias delas falam assim, pesquise, 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 mas zero, nenhuma fala onde pesquisar. Nenhuma dá uma dica prática, ok. Ou então fala um exemplo de um site, né? Mas para por aí, não explica como você avaliar a informação. Então eu queria dar um pulo antes e falar assim: olha, para você avaliar, primeiro de tudo, o que que faz uma fonte confiável em qualquer estatística, em qualquer dado estatístico, primeiramente você tem que olhar o volume da amostragem. Quanto que tem de amostragem ali? Então, quantas respostas tem para aquela situação específica? Então, vamos supor, quando a gente fala do Glassdoor, que é um negócio que é um dos sites que eu vou recomendar aqui, ele traz já para você isso. Ele traz ali, por exemplo, nível de confiança. Como que ele faz isso? Ele te fala, inclusive, o número de respostas ali. Se você olhar, tem um número de respostas. Se você procurar, você vai achar. E aí, se tiver, por exemplo, duas respostas, não confie nessa informação, porque de fato é muito pouco para saber. Agora, se você tiver 200 respostas para um cargo específico de salários e que seja assim, pleno, júnior, esteja especificando senioridade também, é uma boa fonte. Pode confiar que ali tem uma fonte interessante para você olhar. Então, primeiro, olha o tamanho da amostragem. Olha a fonte também da informação, porque toda informação estatística tem que ser tratada. O que que eu quero dizer com isso? Você tem que eliminar os outliers, porque sempre vai ter gente ou mentirosa que coloca um valor absurdo, ou gente que não entendeu a proposta. É uma pessoa, por exemplo, que é um staff engineer, é um engenheiro extremamente sênior, mas ele vai lá e joga o salário dele em engenheiro de software. E aí, na verdade, ele está poluindo a informação, porque, na verdade, aquela não foi a comparação certa. Ele joga em engenheiro pleno, por Depende da exemplo. linguagem também de programação, né? Tem uma série de Exato. coisas assim que acaba interferindo em tech, né? Exato, e que, a propósito, assim, a parte de nuances de linguagem de programação, infelizmente, você em fontes públicas não vai conseguir discernir. Então, é preciso também entender as limitações das fontes públicas, porque elas não são perfeitas e elas não fazem esse match no mínimo dos mínimos do detalhe. Mas ela ainda assim não deixa de ser útil porque ela traz uma banda mais larga das possibilidades. Porque ali, como não tem a possibilidade, significa que todos os tipos de linguagem de programação, os engenheiros estão botando ali a informação. Porque eles só têm ali para colocar. Então você consegue entender um pouquinho que ali tem de tudo. Então também leve com uma pitada de sal, certo? Ô Vitor, e tem um ponto também, assim, de repente os idiomas também. Normalmente vagas que exigem um idioma a mais, por exemplo, o inglês, acabam pagando mais do que uma posição que só exige o português. Então também isso também é levado em consideração, né? Perfeito, perfeito. E a última coisa que eu ia falar que é importante numa base estatística é a fonte da informação, de onde ela vem. E no caso dessas informações que a gente está falando, elas vão vir normalmente de a pessoa preencher, autopreenchimento. E se a gente acredita, e eu acredito nisso, no bem no ser humano, eu acredito que 99,9% das pessoas está sendo honesta ali. Pode ser menor esse número, mas eu acredito que a maioria está sendo honesta ali, porque senão ninguém ganha, obviamente. Então, se você hoje. E como que hoje eu sei disso? Eu falo brincando, mas eu sei disso. Porque cada vez mais você olha para os números das fontes públicas e elas não estão tão distantes das fontes pagas. Por quê? Também tem uma outra coisa que melhora bases estatísticas: tempo.
Quanto mais tempo passa, mais dado você tem e mais você consegue cruzar a informação ano a ano para entender se tem distorção. Então, por que que hoje Hay, Mercer, Towers são tão valiosas? Porque elas têm décadas de dados ali. E aquilo não tem preço, porque ela consegue entender tendências, ela consegue entender quando um dado está muito estranho, olhando para questões de passado. Então, elas hoje têm tratamentos estatísticos que só porque elas têm muito tempo de casa que elas conseguem fazer. Mas veja só, muitas das fontes que eu vou citar aqui já têm bastante tempo também. Então, de novo, as fontes públicas estão melhorando, não descarte elas. E aí que eu queria entrar agora em quais são alguns exemplos no Brasil, tá? Lê, não vão servir tanto para você, porque no seu caso vão ser. Eu posso te passar outras fontes para Londres, né? Muda também de país para país a confiança do dado. Mas no Brasil, por exemplo, algumas fontes bem interessantes, que eu sempre. E são públicas, tá? Glassdoor, eu acho. A Glassdoor, só para avisar, não é bom em todo o país, mas no Brasil e em São Paulo especificamente, ela é bem forte. Robert Half vai todo ano publicar um guia salarial, e esse guia salarial ele é completamente público, ele não vai ter nenhum É custo. gratuito Ele é também. gratuito, exato. Então você vai entrar ali na página, você coloca seus dados e ele vai te mandar na hora. Reis tem a mesma informação, que é uma outra agência de recrutamento que também tem um guia salarial todo ano. Michael Page, outra que também já tem há bastante tempo um guia salarial. E note que esses guias elas vão ser mais ou menos precisos dependendo da indústria também. São guias que às vezes, por exemplo, tecnologia, infelizmente, não é um dos melhores porque é muito novo, é muito recente. Então, eles têm menos dado. Mas se você pegar indústrias mais tradicionais, varejo, indústria de construções, setor financeiro, bancos, é muito bom o dado já. Ele é bom. Você vai conseguir tirar um número interessante ali. Tem Hello, outros. empresas aí, consultorias, quem quiser patrocinar o nosso podcast, estamos abertos aí para receber patrocínio. Exato, a gente faz mó venda aí do Babano. Legal, boa. E aí, outra coisa que eu ia falar, por exemplo, hoje você tem, no setor de tecnologia, você tem um site, por exemplo, hoje que ele está crescendo nesse sentido, que é o Levels, FYI. Hoje eu olho para esse site, ele é mais internacional, ele tem mais informação da Europa, mas ele já tem de São Paulo também. Ele é um pouquinho inflacionado, porque ali você vai ter, inclusive, empresas muito P75 para cima do mercado, normalmente divulgando ali, mas ainda assim é uma fonte excelente para dar uma olhada. O que significa, P75 significa as pessoas que pagam Significa. maiores salários, né? Que estão lá, são as que pagam os maiores salários, que a galera que tem dinheiro, que joga dinheiro na Aqui boca da todo mundo galera. quer trabalhar. Exato, Exato, exatamente. exato. Então, quando a gente exato. Então, são as melhores pagadoras do mercado. Então, eu poderia citar outras aqui, depois a gente pode até, de repente, fornecer um material ali, publicar, eu posso colocar no link algumas outras fontes, mas eu acho que a ideia aqui é só trazer. A melhor coisa que você pode fazer é cruzar essas diferentes fontes para entender se tem distorções muito grandes. Eu sempre faço isso. Eu estava aqui antes da conversa, eu fiz uns exemplos. Eu fiz com gerente de RH, eu fiz com analista de fiscal, tributário, e eu fiz com engenheiro de software para ver as diferenças. E foi impressionante. Aqui eu já tirei algumas faixas aqui que eu estaria tranquilo de pedir para um recrutador ou para uma recrutadora ali qual que seria mais ou menos a faixa que eu trabalharia. Porque o que você faz? Você pega o mínimo e o máximo de cada uma dessas fontes e você cria uma banda sua. Você tira os percentis ali também no Excel. Isso também é uma coisa que a gente pode deixar as fórmulas em algum anexo, se for o caso. E aí você simplesmente vê ali aquela faixa e você consegue falar, pô, aqui eu vou dar um exemplo para vocês na prática, tá? Então eu vou pegar aqui, eu vou olhar minha planilhinha aqui e eu vou pegar, dá só um segundinho. Deixa eu abrir, ó, engenheiro de software. Eu fiz para engenheiro de software pleno, esse exemplo, em São Paulo, tá? Então, por exemplo, e todas as fontes que eu vou falar aqui são públicas, e aí eu consigo falar para vocês as estatísticas. Eu não posso falar exatamente o valor aqui, porque apesar de elas serem públicas, elas pedem para que o cadastro seja feito individualmente pelas pessoas. Então, eu não posso falar dos valores aqui, mas eu posso trazer qual foram os valores que eu achei, os tratamentos estatísticos que eu achei. Então, eu olhei de novo Robert Half, Reis, Michael Page, Glassdoor, Vagas.com de engenheiro de software pleno. Lembre-se que, para essa posição específica, o problema essas fontes também não são as melhores do mundo ainda. Mas ainda assim eu achei números que eu achei interessantes. E eu vou trazer para vocês aqui. Então, por exemplo, o mínimo que eu achei nessas fontes foi de 9 mil. Engenheiro de software pleno em São Paulo. 9 mil reais por mês. E quando eu paro para pensar na realidade, empresas grandes, tá? Empresas de grande porte aqui. Então, quando eu penso de fato numa empresa de grande porte, eu conhecendo um pouco mais do mercado, engenheiro de software pleno, 9 mil, não tá ruim. Não tá ruim esse dado. E quando eu olho, por exemplo, para o máximo aqui, o máximo está um pouquinho alto, que eu já esperava, que está 25 mil. Mas por quê? Porque esse mercado é doido.
E isso já é claro. Tem muita empresa que tem maneiras diferentes de avaliar a senioridade de um engenheiro de software e que faz com que em uma empresa a barra vai ser aqui, a outra vai ser aqui. E isso é normal, porque também é uma carreira muito jovem no sentido de existência. Não era antes. Daqui a décadas, vai cada vez mais, as empresas vão entender melhor como funciona para pagar, como funciona para avaliar a senioridade. Mas, de novo, você olha para esse valor, você fala, pô, eu, por exemplo, se eu tivesse que entrar, se eu estudasse 4, 5 anos de alguma linguagem de programação e eu tivesse se sentindo confiante no cargo, eu, no mínimo, pediria esse valor. E aí, por exemplo, aqui ele fala até, por exemplo, aí tirando o 25 que eu excluí, porque quando você tem uma estatística tão ampla, você exclui quando é muito alta esse valor. Mas você tem aqui para trabalhar de 10 a 18 mil. De 10 a 18 mil. Se você se sente confortável no cargo, você está em São Paulo e você está procurando vagas para empresas grandes, sinta-se confortável para trabalhar nessa faixa. Talvez um pouco. Aí você, como que você faz? Óbvio, não saia falando uma faixa sem ter a menor ideia. Veja se isso cruza com quanto você está ganhando hoje, mais ou menos. Veja se isso também deixa a empresa trazer a informação primeiro. Veja se bate com a informação que você tem. E aí você usa esses números a seu favor. Porque de repente a empresa vai falar, olha, a gente paga até 15. Aí você fala, pô, tá dentro, então eu sei aqui que eu deveria pedir alguma coisa próximo disso. De repente a empresa vai falar para você nada. Aí você usa essa informação. Você fala, olha, fiz minha pesquisa aqui e eu tô trabalhando hoje com até 17 mil, por exemplo. Joga lá no alto, por que não? Você pode trazer. Outra dica que eu dou também, para você, é um senso de realidade, é a regra dos 30%, 20 ou 30% que o pessoal traz. Se você não tem a menor ideia de quanto você precisa ser pago, uma boa dica é, se você está indo para uma posição de senioridade similar, o escopo similar, numa organização diferente, pegue o quanto você ganha de total cash e aplique 20% em cima. E fale, olha, essa é a minha expectativa negociável. E veja o que Que é o que acontece. justifica uma movimentação salarial, a não ser que, assim, você tenha um ganho muito grande de carreira, networking, enfim, aprendizado na outra empresa, né? Que também não é só por dinheiro que a gente se movimenta, né, Vitor? Perfeito, perfeito. Aí, e de novo, eu tô falando só de salário aqui, mas tem tantos fatores. Às vezes uma empresa pode ser tão legal e trazer tanta coisa nova para você, de aprendizado, que o salário realmente, talvez você tope ir por menos que isso, 10%. Tipo, trabalhar com pessoas legais que nem a gente, né? A gente iria por Exato, menos. exatamente, mas é verdade, tipo, não, mas, ó, salário, se você olhar em qualquer pesquisa por exemplo, de desligamento, por que as pessoas saem das empresas, salário normalmente é o último. É o que menos Salário. importa. A não ser que você tenha um grande problema de confusão salarial, que Letícia e eu já vivemos em alguns lugares, trabalhamos junto. Isso dificilmente, assim. Esse é um problema que sempre surge numa pesquisa de engajamento, porque as pessoas, geralmente porque não é transparente e tal, mas geralmente as pessoas saem por gestão, as pessoas saem por falta de clareza em carreira, as pessoas saem por falta de oportunidade, né? E aí quando você pergunta qual é o principal motivo que, tipo, o que você vai sentir falta? 9 de 10 vezes é as pessoas com as quais eu trabalho. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla da grana, porque a grana, ela sempre vai ser um fator de higiene, né? Esse fator estrutural. Se ele não tá bom, as pessoas vão botar fogo na empresa, né? Se ele tá bom, tá ótimo. As pessoas não vão falar assim, ai, parabéns, ai, que lindo. Não, você tá fazendo o seu mínimo, né? E tá ótimo, e perfeito, significa que você tá fazendo um bom trabalho. Não ter reclamação já é ótimo. Então, aí vira uma coisa muito mais no individual, muito mais do ser humano individual lidando com o próprio salário. E aí eu queria aproveitar esse momento para dar um pulo, porque eu acho que assim, essas coisas que o Vitor tá falando são úteis, né? Principalmente de onde eu vou procurar fora, são úteis também quando eu trabalho numa empresa, né? Quando eu já tô na empresa, eu tô aqui no meu trabalho, tô aqui vivendo aqui dentro e tudo mais. E aí eu tenho esse momento onde, sei lá, eu olho 30% para buscando um cargo novo, se eu tô afim, cansei, quero ir embora desse lugar, e aí tem todas essas questões. Mas no cenário onde eu tô dentro da empresa, né, e eu entrei nessa empresa, estou nessa empresa e quero crescer aqui, eu acho que tem algumas coisas a mais, né, que conectam um pouco do porquê que a gente falou tanto de no momento de conhecer a empresa você precisa saber o salário, né? Você precisa saber todas as regras. Porque quanto mais informação você tem, a partir do momento que você está na empresa, que você entrou na empresa, ou que você já está nela, mais dados você tem para trabalhar, mais informações você tem para se preparar para conversas e tudo mais, se você entender que tiver conversa. E aí eu tenho aqui, a gente vai falar um pouquinho no guia de sobrevivência. Tem muita gente, eu já ouvi falar isso muito na minha carreira, do tipo, o meu trabalho fala sobre
sobre mim. Eu não sou muito a pessoa que gosta de falar do que eu faço, porque as minhas entregas falam mais alto que eu. A não ser que você esteja em algum tipo de trabalho que naturalmente você aparece pro público, porque parte do seu trabalho é conversar com as pessoas, que o seu trabalho já faz isso por você, isso é falácia, isso é mentira. Isso é blá blá blá, isso é mentira, isso é falácia. Por isso que o mundo do trabalho, ele é muito mais otimizado para pessoas extrovertidas. Por isso que pessoas que são introvertidas acabam se ferrando mais, porque elas não têm essa preferência de externalizar o que estão fazendo, de contar e de falar o tempo todo. A gente que é extrovertida, a gente fala sem parar, entendeu? E fala e diz o que tá acontecendo e vai dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e não sei o quê. Então, uma boa prática é, conhecendo todas as regras da sua empresa, de performance, de remuneração e tudo mais, nananã, é importante as pessoas saberem o que você tá fazendo. Obviamente, não seja, né, não parece que você tá vendendo um produto, porque aí todo mundo vê, né, e consegue identificar e acha chato. Mas uma coisa que a Lelê falou no podcast de performance, que eu repito aqui, é o famoso dossiê. Tem o seu dossiê do que você tá fazendo, de como você tá fazendo. Uma prática que quando eu sou business partner de pessoas de engenharia, eu sugiro para essas pessoas fazerem, porque eu aprendi com pessoas de engenharia, é literalmente ter uma apresentação, um PPT, um documento onde eu tenho o perfil desse ser humano atual, quais são as entregas que a gente combinou, e aí exemplos positivos que essa pessoa teve, essa entrega, essa situação, esse problema e não sei o quê. Feedback de alguém, de um Exato. cliente interno, de um colega. Colocando tudo bonitinho, porque você vai criando o seu dossiê e isso vai ficando cada vez mais fácil. E aí eu toco num ponto que o Vitor falou também sobre conversas com a sua liderança, né? A sua liderança, idealmente, deveria estar puxando conversas com você, mas vamos lembrar que a carreira é sua, então você também tem que puxar essas conversas. E nessas conversas do que você tá fazendo, das coisas que estão acontecendo e tudo mais, tá tudo bem também em algum momento vocês terem uma conversa sobre, e aí quando que é a próxima promoção, quando que é o próximo aumento de salário, e como é que você sabe, como é que você traz essas conversas, além de, né, de técnicas de negociação, você sabendo o que a empresa oferece, ou como eu sou promovido, como eu, etc, etc, você já sabe os momentos do ano, você já sabe as coisas que você precisa fazer, né? E se você não sabe, é aí onde você tem que primeiro se informar. E se a sua empresa não tem, aí é muito melhor você se aproximar da pessoa líder, ou seja, a pessoa que toma decisões sobre a sua carreira. E essa pessoa deveria estar conversando com você para essa pessoa ter fatos e dados para minimamente te ajudar a tomar essa decisão, ajudar a convencer quem tem que convencer para poder fazer esses movimentos. Sabe? Porque senão não funciona. Como é que você faz isso de chegada? Deixa claro as suas expectativas. Você tem que deixar claro o que você quer. Qual é o seu objetivo de carreira? Onde você quer chegar? Se isso tá combinado desde o começo, às vezes na entrevista as pessoas perguntam onde você se vê no futuro, o que você espera, o que você tá querendo, blá, blá, blá. É o lugar onde você deixa claro, eu quero me desenvolver, meu objetivo é aprender muito sobre linguagem tal, meu objetivo é desenvolver um puta produto legal. Meu objetivo é crescer rápido na carreira. Meu objetivo é ter o seu cargo. Meu objetivo é virar VP de não sei o quê. Whatever que seja o negócio, quando você deixar claro as suas expectativas do começo, as pessoas estão te trazendo sabendo suas expectativas. Se elas não estão atendendo as suas expectativas, é cagada delas, porque você já deixou claro. As pessoas te contrataram também concordando, né? Tem uma frase que eu gosto muito: não adianta ser a galinha dos ovos de ouro, mas tem que saber cacarejar. Gente, Exato. cacarejar é mais importante do que botar os ovos de ouro. Só que cacarejar, né? uma hora acaba, tá? Porque as pessoas vão querer ver os ovos de ouro e elas vão falar, mas cadê? Por que este ovo Tem não é que ter de ouro? profundidade, né? Tem que ter Exato. profundidade. E aí, assim, eu queria puxar um pouco aqui, né, para esse wrap-up da gente, que a gente sempre fala um pouquinho, né? Termina o que a empresa pode fazer e o que a pessoa trabalhadora pode fazer. Então, vou pensar aqui, né, da empresa. Eu acho que a primeira coisa, a empresa precisa ter essa estratégia de remuneração definida, que é o que paga, para quem paga, quanto paga, como é que é promovido, como é que recebe bônus, qual a lógica dessa tabela salarial, né? Tem carreira em Y, não tem? Como é que a gente está com relação aos grupos subrepresentados? Tem diferença, não tem? E acertar, endereçar isso, né? Acho que lembrando que cada empresa tem o seu momento, mas a tendência do mercado está indo para transparência salarial, tanto como uma prática, quanto a questão de legislação, né? Eu acho que esses são os principais. Tem algum ponto aqui, pensando na empresa, que vocês querem trazer, adicionar alguma outra perspectiva? Acho que só lembrar que as decisões que você fizer sobre remuneração, elas impactam não só as pessoas da sua empresa, mas a sociedade ao redor.
né? Então lembre-se, empresa, que você tem uma responsabilidade social, quer você queira, quer não, e as decisões que você toma impactam as pessoas, mas impactam a sociedade ao redor dessas pessoas. Famílias, o que a sua empresa traz, porque se o seu objetivo é ser uma puta empresona, grandona, mais famosa, não sei o quê, quanto mais poder você tem, quanto mais presença você tem, maior é o seu impacto na sociedade que você faz parte. Se você toma decisões para deixar as pessoas ricas mais ricas, encher de dinheiro e não cuidar da sustentabilidade da existência humana no mundo, você está destruindo o mundo. Então isso é uma coisa que eu gostaria só de lembrar, que talvez seja um pouco drástica de falar, mas é verdade. É verdade. É a verdade nua e crua, galera. É a verdade. Você tem responsabilidade na sociedade também. E aí acho que um bom indicador é ver qual que é a diferença, né, do salário anual do CEO e do resto das pessoas, assim, acho que isso também já Perfeito. tem saído algumas matérias sobre isso. Eu sei que, né, na Europa é bem diferente do Brasil, né, essa diferença, né, Vitor? Mas esse é um ponto interessante de você ver, né? Como é É, que a diferença aí comparada da média das pessoas ali, ou os níveis de entrada para o nível que mais recebe, que normalmente é o CEO, né? a Europa está na frente nesse sentido, e em questões de políticas sociais para reduzir a desigualdade social e até a parte que o incentivo privado tem nisso, né, que as empresas têm nisso, é algo que está bem na frente do Brasil. Isso é fato, tá? E dos Estados Unidos também. Acho que quando a gente pensar nas Américas, a gente ainda tem trabalho para fazer nisso. E eu também só colocaria aí, que adicionaria que além de ter a sua casa organizada em termos de remuneração, empresa, pense como encantar as pessoas e convencer as pessoas a estar na tua empresa comunicando com remuneração também. Foi aquilo que a gente falou. Como que você usa seus incentivos, seus benefícios, seus programas, a sua forma de trazer conversa sobre salário para mostrar para as pessoas o que a sua empresa valoriza e o que ela está querendo trazer para o mundo, né? Como é que a gente faz parte desse barco e se sente remunerado por isso. Então eu acho que tem uma mensagem bonita aí que muita empresa perde a oportunidade de passar, né? E fica aí essa minha dica também, quando for montar uma estratégia de remuneração, pense também como não só no básico, mas como te ajudar a ter aquela diferencial. E alinhar remuneração com os comportamentos esperados, com a cultura, né? Eu acho que é Exato. isso aí. E pensando agora, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou, pensando do lado, né, da pessoa candidata, da pessoa trabalhadora, né? Quais são os pontos aí? Eu já lembro que você já começou assim, faça um bom CV, né? Exato. Acho que tem 3 partes, né? Para quem tá procurando emprego, cuide da sua marca, para sua marca te ajudar a valer mais dinheiro, porque a gente vive muito no mundo das impressões. Então, quanto mais bem estruturada e mais forte a sua marca, mais as pessoas vão entender que você vale mais e mais fácil vai ficar a sua negociação de salário. Tem o máximo de informações que você puder nas entrevistas, do quanto você tiver, do que a empresa faz, quanto que a empresa paga, como que a empresa paga, quando que a empresa paga, quais as coisas que a empresa tem, né? Então, para você estar munido o máximo de informações. E acho que tem outro ponto também, que é estabeleça suas expectativas. Deixa claro o que você quer. O que você quer, né? O que você quer dessa empresa? Logo de início, Logo né? de Então não início. espera o final do processo seletivo para ver que eles vão pagar metade do que você queria. Então você já pergunta, qual que é a faixa salarial para isso? Exato. Olha, minha expectativa é mais ou menos isso aqui. Porque se não Exato. fizer Quanto sentido, antes. você não perde seu tempo e nem a empresa. Exato, e tem uma pergunta que as empresas fazem, que é, mas por que você está buscando uma oportunidade nova? O que te chamou a atenção? Esse é o momento para você dar aquela buchitada sobre a empresa maravilhosa, mas também esse é o momento para você falar sobre a importância, sobre o que você quer. O que você quer? Você quer crescer? Você quer mudar de país? Você sei lá. O que você quer? Então isso é importante para estabelecer essa expectativa, e a partir do momento que você entrou, galera, se muna de informações, converse constantemente com as pessoas tomadoras de decisão, se é a sua pessoa gestora, ou seja lá quem for, converse bastante, faça seu dossiê, entendeu? Que é a mesma coisa da sua marca, a marca no LinkedIn que a gente falou, faz a marca interna, né? Vai lá, tem que conversar, tem que se amostrar sim, entendeu? Tem que se mostrar pro mundo, tem que falar o que tá acontecendo, de jeitos muito sutis, nos lugares certos, nas pessoas corretas, nas, sei lá, talvez reuniões ou conversas que valem a pena, mas a gente precisa se mostrar de alguma forma para que o seu nome fique na boca do povo, porque na hora de tomar uma decisão, num mundo do trabalho, a gente toma muita decisão tendo muito pouco tempo para tomar essas decisões. E aí a gente precisa estar na boca do povo para ser mais fácil. Perfeito. E eu acho que eu também só adicionaria falar de remuneração total. Não fale só de salário. Aqui a gente focou bastante no assunto salário, mas falamos um pouquinho de bônus.
Não esqueça que o seu pacote envolve muitas outras coisas, não esqueça de negociar estas também, né? E aí acho que a Lê também deu alguns exemplos ali, como até, por exemplo, remunerações futuras. Não tem nada de errado você pedir isso se você tem incerteza logo no começo do que vai acontecer e você tem uma expectativa sobre isso. E até, por exemplo, também questão de ações da companhia, incentivos de longo prazo. Eu acho que, óbvio, você tem que ter a leitura do cenário. Benefícios. Benefícios, você tem que ter a leitura do contexto, do cenário, de onde você está indo, isso é importante, mas fale de remuneração total. Não esqueça disso, porque isso é muito importante e você pode perder uma oportunidade falando só de salário. Também quero deixar isso bem claro, né? E eu acho que a última coisa é assim, se valorize o tempo todo. É como o Rê falou, saiba o que você quer. E, por exemplo, uma dica subestimada, mas que eu acho muito importante. Quando você falar sua pretensão, se você sabe que você está bem informado e você tem certeza daquilo, fique quieto. Você não precisa se explicar mais do que o necessário. Fala, eu quero isso, silêncio. Deixa a empresa trazer o que ela pensa sobre isso e você absorver a informação sobre o que ela está achando sobre aquilo. Então não fique também numa posição de o tempo inteiro eu preciso explicar tudo, né? Acho que também é muito importante, é sutil isso, mas é importante, entenda que a empresa também precisa de um candidato com a tua experiência e que não tem nada de errado os dois lados saírem na vantagem da melhor forma possível. E E pra não fechar. precisa ser aquele, só não precisa ser aquele candidato também que você acha a última bolacha do pacote, que fala tudo arrogante, fala, olha, Exato. nossa, Perfeito. eu pesquisei isso, é mais ou menos isso, é isso que vocês estão pagando. Pode ter um jeito legal de falar, né? Sem ser aquele tipo Com cuzão certeza. escroto, né? Exato. Com E certeza. aí, pra Não seja um fechar. escroto, né? Acho Exato. que a dica é não seja um escroto. De novo, pra mim é um relacionamento que você tá começando ali. Começa com o pé direito, vai certo, seja justo com a empresa também. Peça o que é reasonable, o que é aceitável, né? Com certeza. E E eu aí, acho pra que é muito fechar, galera, eu acho que assim, lembre-se que é uma relação de troca. Lembre-se que ninguém tá te fazendo favor, né? A empresa não tá fazendo favor nenhum em te contratar, você não tá fazendo favor para a empresa em trabalhar para eles, né? É uma troca. Então, com uma troca, é uma transação, né? Você está vendendo seus serviços num certo número de condições que te garante algum nível de segurança, etc e tal, e a empresa precisa resolver um bando de problema e você tem as coisas que a empresa precisa. É tão simples quanto, né? A gente não tem que ficar preocupado em, eu tô fazendo um favor, tô não sei o quê, essa empresa tá fazendo um favor, nossa, que linda, essa empresa me contratou. Não, foda-se, você precisa trabalhar, você quer trabalhar, você quer fazer isso, a empresa precisa de você, ele vai te contratar, e é geralmente na última etapa que é onde vale a gente negociar mais. Porque ali é onde a pessoa já te ama e já tá querendo você, e 9 de 10 vezes você acaba sendo a única pessoa que eles têm pronto pra fazer uma proposta, entendeu? Então é ali que você tem o poder na sua mão pra poder puxar uns negocinhos a mais. Mas, gente, é isso. Acho que se a gente continuar, a gente vai acabar se repetindo. Torrão, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar Obrigada, toda a sua Torrão. expertise, agradeço, toda sua inteligência. E muito obrigado. Obrigada, gente. Foi um prazer. Boa sorte Valeu, aí no pessoal. negociar salário, promoção. Depois vocês contam pra gente aí as histórias. A gente tá Exato. querendo saber se tá ajudando, se não, o que vocês fariam diferente. Legal, Exatamente. obrigada aí pra todo mundo, ó. Beijão, Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.